E hoje eu quero conversar com você a respeito de uma estrutura mínima necessária e viável para que você passe de um negócio que depende integralmente de você, da sua energia, do seu tempo, para que você consiga construir relações de confiança sólidas ao redor disso e de modo que você consiga de verdade ter uma estrutura para crescer, para que seu negócio não seja uma casa, uma técnica construtiva para construir casas. Não dá para construir um prédio de 20 andares empilhando 20 casas. Isso não funciona na prática, é o que muita gente acaba fazendo. Eu quero mostrar para você qual vai ser essa estrutura mínima viável, onde você deve focar a tua atenção para poder começar a pensar em escalar. A gente sabe da existência de muitos donos de negócios hoje que acabam não mudando o jeito de pensar. Isso eu já falei no outro vídeo falando sobre o modus operandi. Agora, o jeito de pensar. E agora eu quero conversar com você a respeito do modus operandi a partir do momento que você se convenceu e compreendeu que o modo de pensar é relevante, você ajustou o seu formato de pensamento, entende dessa mudança e o que precisa mudar internamente. Agora nós vamos falar do modus operandi, o que precisa ser executado para isso funcionar na prática, beleza? E se você ainda não me conhece, eu vou pegar minha colinha aqui para treinar a minha apresentação para você, para fazer uma descrição completa do que a gente pode ajudar você aqui através da Decision Pro. Então, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou engenheiro, eu sou consultor de negócios, eu sou fundador da Decision Pro, que treina donos de negócios a tomar decisões com clareza e priorização e a construírem negócios. Olha, justo agora, na minha apresentação, o monitor entrou em modo de espera. Pera aí, não vou interromper o vídeo por causa disso não. Segura aí. Então, voltando aqui para você que ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou engenheiro e consultor de negócios e fundador da Decision Pro, e a gente treina donos de negócios a tomarem decisões com clareza e priorização e também a construir relações de trabalho sólidas e de confiança através de uma gestão descomplicada e prática. Isso faz com que o empresário, o dono, o fundador, ele consiga escalar com mais segurança e estabilidade nos altos e baixos invariáveis, inevitáveis do mercado e no crescimento dos próprios negócios. Com isso, ele tem uma estrutura onde o dono, o fundador, ele consegue fazer a empresa crescer de forma mais enxuta, com processos mais definidos e com um time disciplinado e que não depende mais integralmente da presença dele para funcionar. Para a empresa funcionar e a empresa se mantenha financeiramente altamente rentável na medida em que a empresa cresce. Essa foi a síntese do que a gente ajuda os empresários hoje e donos de negócios a fazerem seus negócios escalarem. E passa aí novamente aqui, já estamos falando de estrutura, a própria apresentação é uma forma de a gente definir aí as ênfases, os princípios que a gente adota. E, bom, falamos no outro vídeo, reforço aqui, do modo de pensar. Então, ajustou o modo de pensar, nós vamos para o modo de operar, ok? Não dá para operar bem sem um modo bom, bem alinhado de pensar. E o que acontece? Muita gente sai de um modo, resumindo aqui, modo centralizador, de altas expectativas, com muita dificuldade de relacionamentos interpessoais, com individualismo extremo, com muitas exigências, com muito estresse por isso, porque colocou o peso todo sobre as costas, teve experiências ruins com colaboradores anteriores e de uma hora para outra resolve montar uma empresa, ter colaboradores, trabalhar com outras pessoas, contratar uma equipe e faz isso de uma forma desmedida, porque não está usando o que a gente explica aqui no vídeo, que é a estrutura mínima viável. A todo momento de um negócio, a fazer um negócio crescer, você precisa, o empresário, o dono do negócio, o fundador, ele precisa trabalhar de uma forma mínima viável, focar no que é realmente essencial. E qual que é o problema disso hoje? Disso não existe problema nenhum, essa é a forma desejável de se trabalhar. O problema é que nós estamos hoje numa época onde a gente tem uma abundância, um sem número de cursos, de treinamentos, de tipos de gestão, de formatos de gestão que faz com que a gente facilmente entre numa dose de hiperconsumo de informação, todos nós, sobretudo o dono do negócio que está sob uma pressão muito grande para rentabilizar o negócio, para fazer o negócio dar frutos, e ele entra no hiperconsumo ali, que a gente chama de hiperconsumo destrutivo, na hora de consumir muita coisa, e ele se afasta completamente da essência. E a gente atende donos de negócio e fundadores de empresas que acabam, eles estão completamente congestionados de cursos, já bateram muito a cabeça na hora com o time, tiveram péssimas experiências com colaboradores e alguns deles acabam se tornando cada vez mais desacreditados de que existe uma forma,
uma gestão orientada a resultados que ajude o dono do negócio a conciliar o crescimento, a entrega com qualidade, sem abrir mão da qualidade. Só que tudo isso vai demandar um raciocínio, um pensamento crítico, um discernimento, modelos mentais que muitas vezes o próprio dono do negócio não há tempo de ele ficar o tempo todo pesquisando a respeito desses modelos mentais, da história, ler história. O desejável é que cada dia mais o empreendedor, o dono, o fundador, ele se capacite, porque lembra assim, o modus operandi é definido pelo modo de pensar, né? O modus pensandi, nem sei se existe essa palavra, mas o que a gente precisa compreender é que existe uma estrutura mínima viável, testada, validada, já por várias linhas de trabalho. As nossas próprias práticas aqui da Decision Pro, atendendo os empreendedores e donos de negócios que estão começando, e alguns já estão no modo maior de tração, de crescimento, a gente precisa compreender a lógica, que é uma lógica das startups mesmo, e de um pensamento mais essencialista, que ele envolve uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz no Chile de empreendedorismo, que é o trabalhar com recursos limitados, que é o mínimo viável. E para você definir o mínimo viável, você precisa compreender muito bem o contexto onde você está, os fatores limitantes, e compreender que não é um empréstimo só que vai resolver o teu problema, que não é botar mais dinheiro. A empresa, todo negócio, ele tem um tempo de maturação, principalmente no começo, do 0 a 1 ali, que ele tá saindo ele tá numa inércia grande, não existe pessoas que compram o produto ainda, está se descobrindo como fazer a venda. Então o empresário, o dono do negócio, na verdade, o fundador, ele precisa ter a mente de que ele precisa ser essencialista, ele precisa ter um centro de custos, assim, um entendimento de custos muito grande para que ele faça o máximo com o mínimo, né? E a frugalidade é uma postura que, dentro da construção de riqueza através de negócio, ela é uma disciplina que ela vai acompanhar toda a jornada do empresário. Basta você ver Warren Buffett, outros exemplos. Ele é um dos exemplos, mas existem outros também de grandes empresários ali, donos de negócios, investidores, que mantêm uma postura frugal porque ela é protetiva, né? Ela oferece proteção, ela oferece alavancas ao ser frugal. Se diminui muito o custo de vida, e à medida em que o dono do negócio, o fundador, começa a crescer e ele se mantém frugal, sobra mais margem para ele reinvestir no que realmente importa, e aí o negócio fica a serviço do crescimento do próprio negócio, não a serviço dos sonhos de consumo do próprio dono. É difícil fazer uma distinção, muitas vezes, do jeito que o empresário, o dono do negócio, pensa, do modus de pensar, do modo de pensar e do modus operandi que ele vai agir dentro da empresa. Porque o tempo todo isso as ações que ele faz dentro da empresa derivam da forma como ele pensa. Então, por isso que eu quero reforçar com você aqui que precisa existir uma estrutura mínima viável. Se não existe um modo mínimo viável para se começar a fazer um negócio crescer, a escalar, ou seja, ele possa ser modular e vai crescendo, ele não vejo como hoje um negócio começa, a gente vê na história, nas biografias, que não é muito improvável que o negócio vai crescer de forma luxuriosa, com muitas tentações ali, com a empresa. Se o negócio passar a servir aos sonhos de consumo do dono, o negócio vai uma hora ser consumido pelo próprio sonho de consumo do dono. Casa cara, carro caro, o melhor, o mais caro, passagem cara de avião, consumo. Se o consumo do dono muitas vezes não é a gente desviou um pouco aqui, mas vale a pena reforçar isso. Se o consumo do dono não é com coisas materiais, muitas vezes ele gosta muito de viagem. E aí, o quanto mais alto o custo fixo mensal ali, médio, mais risco o dono está correndo. E menos capacidade o negócio tem de gerar riqueza. Ele está comendo a galinha dos ovos de ouro ali, né? Ele não tá deixando a galinha produzir os ovos, ele está comendo a galinha. Então essa é uma visão imediatista e que tira o foco. Quanto mais o dono ele quer ter coisas caras, mais ele perde o senso do que é realmente essencial. Mais ele fica ansioso, entra num ciclo de consumo para compensar a pressão que ele coloca para o negócio crescer, para que o negócio possa fomentar cada vez mais um padrão de consumo elevado, e aí ele se perde, o negócio perde total capacidade de dar os frutos desejados
a autonomia e a estabilidade que todo empresário, dono de negócio que se preze, uma hora vai precisar. Não dá para ficar trabalhando obstinadamente por anos a fio aí. Chega uma hora que a saúde vai cobrar, mas que existe sim uma maneira que é, como eu estou falando, ajustando o pensamento e ajustando esse modo de pensar essencialista, o modo de pensar através de estruturas mínimas viáveis. Isso, em quais situações isso pode se aplicar? Estruturas mínimas viáveis podem se aplicar numa contratação. Ao invés de contratar 3 pessoas para uma área, contrata primeiro uma, faz o planejamento certinho de custos, ensina bem a pessoa a trabalhar, faz um processo seletivo rigoroso, contrata uma. Ah, mas eu gostaria de ter a plataforma mais cara de YZ. Procura gratuita, vê se não tem uma plataforma gratuita que vai resolver o problema. Ah, mas eu gostaria de gravar os vídeos da minha empresa, sei lá, com toda a qualidade do mundo no estúdio. Cara, será que realmente faz diferença para o seu cliente? E o principal, a pergunta que a gente deve se fazer para proteger o crescimento de um negócio é: isso realmente vai fazer alguma diferença para o meu cliente? Isso vai mudar a experiência do meu cliente? Isso vai agregar algo de valor para ele? Porque, na verdade, se a empresa está focada em servir os sonhos de consumo do dono, ela não está focada em servir os sonhos de crescimento do cliente. Então, e o cliente é quem paga a conta de um negócio. Se você tem um negócio, você se o empreendedor, o dono, ele tem um negócio, ele está comprometido, em tese, ou deveria estar, em fazer o negócio crescer. Então, e não em utilizar o negócio para os seus próprios sonhos de consumo. Cuidado com a gente precisa ter muita atenção com os nossos desejos eles operam o nosso ponto cego, muitas vezes a gente não percebe que está nessa toada de consumo compulsivo, de utilizar o negócio para fazer um negócio, de utilizar o negócio não necessariamente para produzir riqueza, mas sim para sustentar excessos. Então, a gente não perde-se a referência. Isso impacta diretamente na capacidade de o dono de negócio manter uma estrutura mínima viável. Eu trago uma experiência aqui com um mentor, onde eu estava em um evento um dia, e o evento acabou, porque por uma relação de amizade eu fiquei até o fim do evento com o mentor, e eu vi o próprio dono da porra toda que a gente brinca, né? O dono de tudo ali, estando no final, ajudando a desmontar a estrutura do evento e guardando uma lona para utilizar no próximo evento. E naquela época eu não tinha essa mentalidade, assim, eu achava que era perda de tempo, de dinheiro, que ele estava sendo mesquinho. E hoje eu compreendo que agora, cada vez mais, por ele ter um sucesso financeiro considerável e estar relativamente liberado das demandas de ter que criar dinheiro para criar dinheiro, hoje ele investe, ele tem uma série de negócios e isso... Mas esse sacrifício que ele fazia não era um sacrifício ruim porque ele era burro ou porque ele era mesquinho, não, é porque ele era inteligente, porque ele ia estar lá mesmo, ele ia pegar o voo no outro dia. Ele poderia utilizar aquilo para, de novo, ele não ia ter um custo. Então, é uma coisa genial. Eu vejo agora que, a partir do momento que a gente muda o jeito de pensar, eu dei um exemplo do que eu vivi, mas existem N exemplos dos negócios que a gente atende também, de posturas, de pessoas que a gente observa nos nossos atendimentos aqui na Decision Pro, onde eu percebo quando eu estou atendendo um dono de negócio e ele está tenso, muitas vezes a gente descobre que está existindo um descontrole nas finanças pessoais, na qual ele quer liberdade ele quer, olha o descompasso, né? Ele quer ter mais liberdade para escolher os projetos que ele quer atuar, mas ele não tem nenhum controle das finanças pessoais, então ele precisa pegar qualquer projeto que aparece, porque o mês seguinte ele não tem como pagar as contas, né? Ele vive de faturamento, a empresa produz resultado, mas o custo dele é tão alto que o resultado que a empresa produz não é suficiente. Esse é um caminho sem volta, assim, sabe? Tipo, no sentido assim, é uma rua sem saída, na verdade, acho melhor explicar assim. Todo dono de negócio, fundador, que se preze, precisa ter em mente esse mínimo viável para escalar. Fazer as coisas com projetos bem definidos que a gente ensina, com prioridades claras, sem muitos arranques de prioridades ao longo do trimestre, para que ele possa executar e para que ele possa construir e mantendo tudo isso simples. Mantendo tudo isso com essencial. Simples não é feio, simples não é simplista, é ser essencialista, ok? Essa mentalidade faz a empresa chegar lá, é isso que a gente sabe, e outras mentalidades normalmente distorcem o caminho do empreendedor. Então, o mínimo viável é vital para o empresário que para o dono de negócio que quer um dia se tornar um empresário com várias empresas, que ele possa crescer
e possa viver bem com o negócio que ele construiu e não ser consumido pelos próprios sonhos de consumo dele, ok? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, então. Espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo agregou para você, considere dar o seu like aqui pra gente. E se você hoje está precisando definir essa estrutura mínimo viável para seu negócio começar a crescer agora de forma organizada, disciplinada, estruturada, com pessoas de confiança, engajadas no crescimento do teu negócio, considere também conhecer a nossa mentoria da Decision Pro, que ela é fundamentada no protocolo Pro, que são as ações que nós mapeamos aqui para as boas tomadas de decisões disciplinadas que fazem o negócio escalar de forma enxuta e altamente rentável. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, então. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.